Olhava do céu, olhava do céu, cai dos olhos de Ansan, cai no ventre da manhã. Lava leito de mamãe, Oxum. Aê, minha mãe. Boa noite a vocês, a todas as pessoas que posteriormente vierem assistir esse nosso círculo de cultura ao redor da educação popular, ao redor dos movimentos de cultura popular, dos movimentos afro-brasileiros. E com muita alegria, hoje recebemos aqui a professora Débora Maza e a professora Maria José de Souza, carinhosamente conhecido como professora Tita. E em meio a essa emoção, né, que damos início a essa nossa prosa, nosso círculo de cultura freiriano, e que começamos, então, pedindo para você, professora Tita, contar um pouco para nós da sua formação, dos seus percursos de vida, dos seus caminhos enquanto historiadora, enquanto pesquisadora dos movimentos de cultura afro no Brasil. Quais as suas principais memórias, a que você pode compartilhar conosco, as que mais marcaram você dentro de todo esse processo, essa caminhada que a senhora tem nesses movimentos, um pouco por esse caminho. Essa é uma pergunta bem aberta para você trazer com muita leveza e tranquilidade aquilo que você quiser compartilhar conosco. Bem, normalmente, quando a gente produz alguma coisa, a gente produz com o nosso próprio olhar, não é? É uma questão subjetiva. E eu sempre gosto de brincar, de colocar que é subjetivo e não individual. Porque o individual, eu sempre penso em alguma coisa mais biológica, enquanto que subjetivo, eu me construo enquanto sujeito social dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, e no meu caso específico, eu fui criada dentro de uma família de origem afrodescendente. Meu pai era negro, minha mãe lusco-fusco, eu falo assim, o branco brasileiro, né? Então eu sou isso aqui. Mas criada na periferia, a mãe analfabeta, o pai sabia ler, mas eu tenho memórias muito boas desse momento, porque eu morava no subúrbio, era só minha casa no meio de um pasto. Então, eu busquei lenha no mato, carreguei água de cisterna, fazia as necessidades em fossa, em privada de fossa, tomava banho na bacia, ia buscar lenha do mato, e eu adorava buscar lenha do mato, não para carregar o feixe, mas para correr no pasto, ver as vacas, as flores, as frutinhas silvestres. Então, eu tive uma infância muito solta. E quando eu fui para a escola primária, eu fui com a minha irmã, eu com 7 anos completo e minha irmã com 5. Uma para fazer companhia para a outra. Nós andávamos cerca de 2,5 km para ir à escola, ou mais, não sei. E nesse período, nós fomos alfabetizadas, etc. e tal, na escola pública, e com 9 anos, na terceira série primária, eu criei a maior encrenca com a minha professora, porque eles davam aula de catecismo. E a hora que ela contou a história do Adão e Eva, eu já na hora reclamei, não, eu não tenho esse pecado, não, eu não conheço essa mulher. E aí peguei castigo, o diretor da escola era um padre norte-americano, e veio para falar comigo, ela pediu para o padre falar comigo. A hora que eu contei o que eu respondi, o padre sorria, mas ele ria de gargalhada. Só depois de adulta é que foi que eu entendi por que ele ria, porque ele também não acreditava. Então, foi muito engraçado. Por que eu coloco isso importante na minha vida? Porque meu pai
quando a gente foi alfabetizada, ele trazia os jornais no final da guerra, aquele período crítico entre 45 e 50, e pedia para que nós lêssemos as manchetes. Ele lia muito o Diário de São Paulo. E eu lia assim, Diário D.S. Paulo. Isso aí completava o meu processo de alfabetização. E ele dizia, tem um livro aí, por que vocês não leem o livro? Por que vocês não leem o livro? Eu não entendia por que ele dava tanta ênfase na leitura daquele livro para os meus irmãos mais velhos, para minhas irmãs e meu irmão. Eu cheguei em casa, catei o livro e li o livro de uma sentada, um livro enorme, que eu tenho esse livro até hoje, como meu primeiro. Era A História da Humanidade, escrito por Van Loon. E aí eu amei a teoria evolucionista do Darwin. Então, eu não aceitar a Eva, aceitei Darwin, e isso aí definiu a minha conceituação espiritual, religiosa, etc. e tal. Por isso essa ênfase. E ainda, como consequência desse processo, eu acabei pegando uma semana inteira para lavar o sanitário das meninas. Ficava 5 meninas para lavar o sanitário. Eu fiquei uma semana lavando sozinha. Lavei sozinha, mas me tornei ateia. Então, isso aí, para mim, foi um definidor na formação da minha consciência filosófica, social e política. Agora, eu só fui para o ensino ginasial naquele tempo, aliás, nem fiz ginasial, eu fiz comercial básico. E eu fui porque eu ganhei uma bolsa do SESC, e entrei com 13 para 14 anos na primeira série ginasial, noturno comercial básico. Eu chegava lá, dormia, acordava com a minha irmã me chacoalhando para ir embora. Então, lógico, foi boom, não é? Mas uma coisa que marcou na minha formação de educadora. Como a escola é chata, como é horrível. Não sei como os alunos aguentam aquele engessamento, aquela repressão de dentro da escola. E eu queria uma escola alegre. O que eu comecei a fazer com 14 anos? Eu fiz, junto com os colegas, óbvio, a primeira festa junina na escola. Foi um sucesso. Eu fiz a festa junina, passei a fazer depois todos os anos que eu estivesse na escola. E nós fazíamos bailinho. A escola era um prédio, uma casa velha, que tinha uma área, um alpendre interno, um pequeno pátio. As meninas tinham recreio nessa área e os meninos no pátio, não podia se misturar. As meninas sentavam de um lado, os meninos de outro lado. Mas nós conseguimos unir todos no baile. Então, todos nós aprendemos a dançar junto uns com os outros. Então, eu queria uma escola alegre. Sofri muito, levei bomba, porque era o seguinte, ou você pagava ou você pagava. Na hora das provas, o diretor entrava com a lista de chamada e dizia assim, João, Maria, José, Joaquim, todos esses que eu citarem nomes podem sair. Vão saindo. Por quê? Não havia pago a escola. Então, o resto da sociedade, da juventude da sociedade, estudava escola noturna, era mais barato que as outras, mas nós tínhamos que pagar. E como eu não conseguia emprego devido à minha negritude, e não conseguindo emprego, eu não tinha como pagar a escola. Fui empregada doméstica, fui babá, e consegui pagar a escola quando eu descobri. Eu falei, gente, eu preciso terminar essa porcaria. Terminar como? Então, eu comecei a dar aula particular para filhos da burguesia. Eu ia de manhã e à tarde na casa dos pequenos da burguesia, ajudar as crianças na lição, cobrava por aula, e assim eu pude pagar a minha escola comercial, técnica comercial. Já no ensino médio, técnico comercial, que eu terminei com 24 anos, aí tinha o diretório. E eu no diretório, junto com a moçada, né? Mas o que acontecia? Fazia a eleição, os meninos, de maioria masculina da escola, votavam nas meninas de olhos viradinhos, que as que viravam os olhos. E eu dançava, eu perdia na eleição. Mas na hora de fazer o acerto, quem é que ganhou, era sempre eu, a secretária. Aí eu levava a maior vaia, porque ninguém votou em mim.
mas quem fazia a contagem sabia que precisava da minha presença no diretório. Então, nós desenvolvemos diversas atividades. A escola tinha um jornal, que não foi a nossa turma que fundou, mas nós demos continuidade. A gente tinha o 7 de setembro, tinha uma série de manifestações que eu era uma pessoa que animava, que liderava. Quando a cidade começou a ter os jogos abertos no clube de esportes, eu criei o time de voleibol da escola. A gente treinava numa lama, mas num barro que não tinha tamanho. Mas nós ia concorrer. Levava pau lá, porque a gente não podia concorrer com as alunas de colégio que tinha pátio, que tinha tudo bonito, tinha professor de educação física. Aluno noturno não tem educação física. Então, mas nós concorremos da mesma forma e estabelecemos os jogos juvenis. Então, olha bem, a minha preocupação sempre em tornar uma escola alegre. Terminei o ensino de contabilidade com 24 anos, e depois desses 24 anos, eu fiquei parada, a cidade não tinha curso superior, até que em 1966 abriu o ensino superior, e eu fiz filosofia. Trabalhei uma semana num congresso do Rotary, ganhei uma fortuna, e dessa fortuna eu paguei um semestre da escola. Quando foi no semestre seguinte, não tinha mais como pagar a faculdade, porque eu não tinha emprego. Aí o diretor me deu a bolsa e eu terminei a filosofia com bolsa. Mas voltando à escola, da minha insubordinação na escola, eu tinha uma professora de sociologia, ela dava aula, ela estava noiva, ficava rolando aliança assim. Aí ela ficava de pé, assim, ficava de pé. E nesse de pé, ela tinha umas pernas muito grossas, e os meninos achavam a perna dela bonita, ficava todo mundo de olho nas pernas da professora. E aí ela passou a dar aula de trás da mesa, para não mostrar as pernas. Mas era um saco aguentar a aula daquela mulher. Aí eu conversei com o grupo, falei, gente, o que vocês apararam? Ninguém gostava das aulas. Aí eu dei a ideia de como a gente trabalhar, aquelas aulas ficarem mais interessantes. E conversamos com ela, com o grupo todo, da sala, eu fiz a proposta, ela concordou, e eu fui a primeira a mudar o sistema. Então, nós dividimos os problemas sociais em diversos temas, e cada um de nós trabalhou um tema, os grupos, nós trabalhamos. Então, eu inventei, na época, o seminário. E as aulas foram ótimas, melhor, porque o primeiro semestre foi um desastre para todo mundo. E no segundo semestre nós melhoramos e tudo mais. Então, as aulas ficaram mais interessantes, e então a minha preocupação sempre em deixar as aulas mais interessantes, as aulas menos engessadas, as aulas mais participadas, que nós, alunos, pudéssemos participar. Depois disso, eu fui para Salvador fazer o mestrado. Chegou em Salvador, fui para fazer religião, candomblé. Ninguém estava interessado em candomblé, nem negro, nem coisa nenhuma. Eu falei, agora eu estou aqui, vou fazer o quê? Aí eu fiz cangaço. Todo o projeto que eu tinha feito para estudar o candomblé, fui estudar o cangaço. Então, fiz a pesquisa no Ceará, no Cariri. O tema do mestrado era Nordeste 1900-1930. Então, eu peguei o período de Lampião. Eu pesquisei Lampião. E dessa pesquisa de Lampião, mas ainda querendo fazer candomblé, entrei na Unicamp, que também não estava interessada em pesquisa de negro, de religiosidade de negro, estava todo mundo preocupado com o pentecostalismo. Então, eu não terminei, não defendi a tese, mas tem um papel aí de aperfeiçoamento em antropologia. Então, tenho aperfeiçoamento em antropologia. Quando eu comecei a trabalhar primeiro na faculdade, justamente fui dar sociologia. E aí isso já virei de ponta cabeça. Todo mundo vinha viajar à minha sala, porque eu não estava bonitinho falando do estrado. Eu estava sentado em algum lugar ou percorrendo algum lugar, e meus alunos sentados amontoados, que eram os estudos de grupo. Então, comecei a fazer estudo de grupo, etc. e tal. Trabalhei com história da filosofia, trabalhei com estética, porque então eu me tornei titular de sociologia de todas as faculdades, de estética no curso de filosofia,
e de cultura brasileira. Então, desse percurso, eu fiz a minha formação intelectual. E dessa formação intelectual, qual era o meu princípio como educadora? Não repetir o que está no livro. Pô, já está no livro, está no livro. Eu não entendo por que tem que decorar e repetir o que está no livro na avaliação. Então, as minhas avaliações eram coletivas, e em cada época eles inventavam uma maneira de fazer coletivo, interpretar, comparar, formular opinião argumentada, e aí vai. Até mímica, teatro, eram formas que eu usava para avaliar. Então, me lembro uma vez, vou citar o nome, do Carlos Rodrigues Brandão, e um amigo nosso, Débora, doutor Joel, eles foram à minha procura na faculdade. A hora que eles desceram do carro, o Brandão já virou assim, a sala dela é aquela lá, ó. Mas de cara ele mostrou a minha sala. Por que ele mostrou a minha sala? Porque a sala que estava com comportamento diferenciado. Não estavam sentados em fileiras, um olhando na nuca do outro. O aluno olhando na nuca. A nuca não ensina nada. Então, você tem que olhar nos olhos, sentar na roda. Então, outra questão, ensinar eles como se trabalha a filosofia da pergunta, da participação. Porque o aluno tem que perguntar, por que a primeira coisa que o professor faz? Cala a boca, silêncio. Peraí, silêncio? O aluno está ali para trocar, a gente tem que estabelecer um sistema de troca. Então, desse sistema de troca, nós começamos a desenvolver um projeto educacional diferente dentro da escola. Aí, depois que eu estava, já nem sei quantos anos dentro da faculdade, eu fui trabalhar no colégio municipal. Peguei 7ª e 8ª série. Por minha causa, pelo meu trabalho, pelo meu relacionamento com os alunos fizeram um abaixo-assinado para criar o ensino médio. E nós tínhamos só até o 1º ano básico na época. Aí criou o ensino médio, e aí eu deixei o ensino fundamental para ir trabalhar só no ensino médio. Então, eu fiquei com o ensino médio e trabalhava com o mesmo sistema. Levar os alunos para conhecer as coisas, conhecer a cidade. A Débora conhece muito bem as termas, o Palace, o Jardim, que os alunos não conheciam, nasciam e vão morrer aqui e não conheciam a cidade. Então, primeiro eu ensinava a eles como conhecer a escola. Um grupo vai para o sanitário masculino, um grupo para o sanitário feminino, outro grupo para a cantina, outro grupo para a horta, outro grupo... E distribuir os alunos para eles fazerem observações. Depois, agora, vocês vão fazer individual a observação da casa de vocês até a escola. Qual o percurso, o que tem no percurso, quais as pessoas que vocês encontram. Como é horário de trabalho, você vai encontrar com as mesmas pessoas, do mesmo ônibus, etc. E tal. Então, vocês vão fazer um relatório disso aí. Conhecer a vida, conhecer o mundo. No primeiro colegial, o primeiro exercício que eles aprendiam a fazer era entrevistar, conhecer a história do ancestral mais antigo que eles tivessem. E desse ancestral mais antigo, construir a historicidade deles agora. Todos filhos de pais analfabetos. O pai e mãe mais letrado tinha 4ª série primária. Então, isso fazia com que eu os incentivasse. Se seus pais só chegaram até aqui, vocês agora estão tendo a oportunidade de avançar dentro da escola. O profissional que os pais tinham era ter uma venda ou ser motorista de caminhão. É isso que vocês querem? Vamos usar a escola, já que vocês têm essa oportunidade, para melhorar a sua condição profissional mais para frente. E isso incentivava. E uma coisa interessante é que parece que eu dava sorte. Os exemplos apareciam. Uma vez apareceu um fugitivo de campo de concentração da Alemanha, quando eu trabalhava na Alemanha. E eles entrevistaram essa pessoa que fugiu do campo de concentração. Interessantíssimo. Aí um outro que não conseguiu buscar ancestralidade, isso no 1º ano, né? Quando eu estava no 2º, ele falou, dona, eu descobri a minha ancestralidade. Ele descobriu que tinha um parente que fugiu do norte da China, na época do domínio japonês. Olha, 1905, né? Do domínio japonês no norte da China, e desse domínio japonês,
ele acabou fugindo daqui para lá e acabou chegando no Brasil. E era tio do avô, irmão do avô dele, coisas assim. Aí ele voltou todo orgulhoso, dizendo que ele tinha uma ancestralidade de origem japonesa respeitável. Então, são coisas que a gente tem que descobrir quem você é, a sua identidade, o seu pertencimento no mundo. E desse pertencimento no mundo, você se construir como sujeito. Então, de repente, a minha passagem pela formação escolar e pela formação profissional passou por aí. Agora, eu não sei se eu estou falando muito, quanto tempo você não determinou o tempo. Professora Tita, eu acho que você pode ficar tranquila naquilo que você quer trazer para nós, tá? E eu tinha programado essa entrevista mais ou menos para até umas 2 horas, dividido entre você e a professora Débora. Eu vou deixar você falar, viu, Débora? Mas e a gente pode fazer assim, a gente faz uma pergunta com você, professora Tita, uma pergunta com a professora Débora, para não ficar muito maçante. Não, mas, o César, pode deixar a professora Tita falar, eu acho que ela tem prioridade aí, não? Certo, tudo bem, professora Débora, tudo bem. Então, a gente direciona primeiro... Tita, e se o tempo acabar e a sua narrativa ocupá-los, é porque ela era merecida. A gente não pode ouvir, não tem problema nenhum. Não. Concordo plenamente. Pode seguir. Beleza, Tita, então... Agora, junto com essa questão de escolaridade, eu trabalhava também na comunidade como diretora da cultura do Chico Rei, que é uma instituição que agregava a comunidade negra de Poços de Caldas, sabe? Então, eu fui convidada para participar, ela era formada por diversos casais, e eu era a única solteira. Então, foi uma situação que me incomodou, eu me incomodei muito, não eles me incomodaram, porque eu era uma estranha no ninho. E porque eles me pediram já que tinham adquirido sede própria, para eu desenvolver uma atividade que pudesse ajudar o crescimento da comunidade negra. Porque o objetivo original foi trabalhar a reintegração das famílias que estavam se dissolvendo pelo álcool, pelos conflitos domésticos, etc., pela falta de potencialidade de trabalho. E o que eu podia fazer? Aí eu fui pesquisar como que eu fazia. Aí eu resolvi trabalhar com a cultura. Então, comecei a levantar a infraestrutura qual é a cultura que os negros de Poços de Caldas eram portadores. Aí, lógico que eu já sabia que era a festa de São Benedito, com os grupos de congadeiros e caiapós, e não descobri artesanato, entalhe em madeiras, cerâmica, nós não temos isso, porque Poços de Caldas, os negros de Poços de Caldas, poucos foram nascidos nas fazendas ao redor. Eles vieram, depois da abolição, eles vieram de cidades aqui perto. Então, não consegui grande coisa. Então, o que eu fiz? Procurei trazer para a nossa comunidade toda a produção da cultura tradicional. E essa cultura tradicional nós começamos a incentivar e fazer com que as nossas crianças retornassem aos congados, que eles já tinham abandonado. Porque o que a escola faz? Ela faz um corte. Aquilo tudo é atrasado. A escola agora você tem que ser moderninho, tem que aprender a falar correto, você tem que aprender a gramática certa, matemática que é exata, tudo é verdadeiro dentro da escola. Menos o que o aluno faz fora da escola. E eu comecei a começá-los a compreender que o que eles fazem fora da escola, talvez, seja mais verdadeiro do que o que faz na escola. Depois, no debate, na hora que abrir a conversa, eu vou explicar essa situação. Aí nós começamos a trabalhar e trouxemos o sambão para a nossa entidade. Então, o sambão nos dava dinheiro, esse dinheiro eles queriam tudo fazer doação, trabalhar com a caridade pública, com a filantropia. Eu era contra essa filantropia, mas era voto vencido, mas conseguimos trabalhar, intermediar essas questões. Inclusive, chegamos a ter uma casa de apoio à criança e ao adolescente dentro dirigido pela nossa projeto e dirigido pela nossa entidade. Então, foi um trabalho coletivo muito bonito e que eu acho que me enriqueceu muito. Tanto me enriqueceu que, antes de estar nesse grupo, eu já trabalhava com a pesquisa da cultura tradicional da festa São Benedito, que é um dos livros que eu tenho publicado. E desse convívio, eu comecei a trabalhar para a negrada pôr a cara na vidraça.
vai pôr na vidraça assim, vai receber pedra, mas na vidraça, mas o vidro quebra e você sai pela vidraça. Então, nós começamos a fazer um trabalho assim, que hoje, independentemente disso, e eu participava do movimento negro nacional, participei de uma série de movimentos, de série de leis, de tomadas de atitudes, de políticas públicas, eu estava lá presente, votando, fazendo propostas, etc. e tal, e isso fez com que não só a nossa comunidade se tornasse expressiva na cidade, como hoje, né, falo ontem, hoje, agora, nós temos uma quantidade de negros ativos, independentemente de terem sido da nossa entidade ou não. E o outro objetivo da entidade era manter nossas crianças mais tempo na escola. Hoje, os filhos dos nossos jovens da minha época já são todos professores formados com curso superior. Então, então eu não trabalhava no sentido, fazer mudança, revolução, não é isso não. Vamos primeiro nos descobrir, nos fazer enquanto sujeitos. Uma identidade dentro da sociedade. Quem é você? Eu sou um negro que estou com a cara na vidraça. E se vocês quebrar a vidraça, melhor ainda, porque eu não preciso quebrar. Eu abro a janela e escancaro a janela de uma vez. Então, dessa proposta de trabalho, nós estamos vendo um crescimento cada vez maior e melhor da população negra dentro da sociedade de Poços de Caldas e do Brasil também. E essa abertura do Brasil, como dizer, eu faço parte do grupo Jurássico, que foram os pré-históricos dentro de um projeto de construção de políticas públicas em defesa da integração e ascensão econômica. Uma coisa que favoreceu muito também, que eu estava ainda dentro da universidade como professora, que é as novas políticas de desenvolvimento de empreendedorismo, porque até então nós formávamos os alunos. Bom, o ensino médio até hoje eu não sei para que forma, a escola formal para que serve, a não ser para prestar vestibular. Mas, dentro das escolas técnicas de ensino superior, eu trabalhei na engenharia, trabalhei na administração, trabalhei nas ciências contábeis, com essa nova proposta do empreendedorismo, a gente pôde incentivar a população trabalhadora a aprender a investir. Quer dizer, abre portas dentro do mercado de capital, de produção. Então, isso aí, de certa forma, foi uma abertura, foi um crescimento, e que nós temos também diversos cidadãos negros. Esses cidadãos estão hoje investindo em sua própria produção. E não negros só também, outros também estão investindo e produzindo a sua sobrevivência de maneira digna, atualizada, vamos supor, pós-moderna, né? Dentro de um processo de desenvolvimento do Brasil. E dentro desse pessimismo todo que nós estamos vivendo, eu ainda sou muito otimista em acreditar que tem uma juventude, que tem um pessoal maduro, de 60 anos para baixo, Débora, você ainda está dentro dessa, e que está construindo um Brasil melhor, né? Que nós tentamos, nós formamos uma base, nós começamos a discutir essas políticas. E essas políticas hoje são vocês que estão executando, pondo elas em prática e ampliando numa visão, num olhar diferente do meu, porque o meu olhar é do passado. Não precisa dormir, não, Sérgio, vou deixar você falar. Vou deixar. Vamos outros falar agora também, porque senão... Professora Débora, eu só vou fazer uma contextualizaçãozinha aqui. Professora Tita, eu acho que esse recobrar aí das suas memórias, desde a infância, atravessando, né, a sua adolescência, a fase adulta, o tornar-se professora, o seu envolvimento com os movimentos, né, negros, tanto da cultura negra, tanto dentro da perspectiva da cidade de Poços de Caldas e da região onde você se encontra, mas também, como você disse, que depois a gente já um tópico que eu ia adentrar na segunda pergunta, dos movimentos nacionais, dos movimentos de cultura em âmbitos nacionais, da sua militância enquanto pesquisadora, enquanto historiadora, filósofa. Isso tudo é muito importante, não só para a memória da história de Poços de Caldas, mas sim para a memória da educação no Brasil. Então, essa sua fala é importantíssima, ela tem um valor cultural, ela tem um valor político, pedagógico, social, filosófico. Então, ela traz uma riqueza
que engloba vários campos de conhecimento dentro de uma perspectiva de cunho estritamente social, cultural, popular. Né? Então, eu queria te agradecer por essa preciosidade dessas memórias que você está compartilhando conosco. E eu, assim, não pude deixar de ficar intrigado aí com o trazer dessas memórias, se teve os estudos de Paulo Freire. Eu acredito que teve, né? Nas suas leituras, o modo de vivenciar enquanto professora, né? Ao redor aí de um ciclo de cultura, ao redor do fazer diferente dentro da escola, da sala de aula, né? Do pedagogismo tradicional, da educação bancária, né? Do olhar para a nuca. Isso é um cunho verdadeiramente freiriano, né? Então, pode, se quiser o seguinte, eu fiquei sabendo da existência do Paulo Freire justamente em 1961, quando ele deu o curso no Grande Rio, ali da Baixada Fluminense. Porque a minha irmã mais velha, militante do PCB, hoje virou tudo PCdoB, mas naquele tempo era PCB, ela fez o curso de Paulo Freire, que foi por ele mesmo, que foi, na época, pelo Centro Popular de Cultura da UNE. Ela não era estudante, não, ela era militante do Partido Comunista. E ela falou, mas eu não sabia de nada. Quando eu fazia o 3º ano da Faculdade de Filosofia, eu tinha uma disciplina chamada Administração Escolar. A professora de Administração Escolar, bem mais nova do que eu, mas da minha amizade, ela fez o curso de Pedagogia na PUC de Campinas. E ela foi aluna do Paulo Freire, num curso específico, sobre a filosofia de educação de Paulo Freire. E, ao invés dela nos ensinar administração escolar, ela nos ensinou o método Paulo Freire. Então, eu aprendi muito cedo a lidar com o círculo de cultura, que eu prefiro falar roda de prosa, certo? Então, trabalhar com roda de... Então, de certa forma, na minha sala de aula, eu trabalhava com a questão da roda de prosa. Por isso que o Brandão achou tão fácil a minha sala, tá? Porque nós estávamos sentados em círculo. E o Paulo Freire, veja, eu sempre gosto de falar isso. Eu adotei ele como prática de ensino. A parte filosófica, eu não vou dizer que adotei, porque a base filosófica dele é a mesma minha, sempre foi. Porque uma coisa que eu não falei, que eu esqueci, na minha infância, meu pai dizia o seguinte: todo patrão é igual tubarão. Tubarão engole todos os peixes pequenos. E o que ele queria dizer com isso? Qual era a ideologia do meu pai? Meu pai pertenceu também ao Partido Comunista no final da guerra. Então, essas coisas, essas ideias marxistas, eu já as tinha. Com 14 anos, eu li um resumo do Capital. Então, eu sempre li, quando eu estava na faculdade, eu só tirava nota 7, eles não davam menos, para eu não ficar dar trabalho para eles no exame oral. Porque todas as minhas respostas nas provas, eu virava as perguntas de cabeça para baixo, eu respondia com a base marxista. Então, que é a mesma base do Paulo Freire. Então, agora, o meu orgulho com Paulo Freire, além de todo o crescimento, tudo de crescimento que o método dele me deu, eu estava uma vez, em 1996, fazendo um curso em Tel Aviv. E, de repente, entra o professor de filosofia da educação, falando hebraico, acho que e tinha uma tradutora para nós, né? Porque nós éramos em 84, 50, sei lá, era mais de 50 brasileiros na mesma sala. Ele entrou, eu sempre tenho maneira de sentar na frente, o professor perguntou: vocês conhecem ou sabem quem é o maior filósofo humanista vivo? Eu virei, eu sei. Ele fala, eu falei, não, eu quero ver meus colegas. Nenhum colega brasileiro sabia quem era o maior filósofo humanista vivo. Aí ele voltou para mim e fez assim para mim. Eu virei Paulo Freire, gritado. Levei uma vaia de 84 vozes, 83, porque eu era 84. Uma vaia de 83 vozes.
ele olhou bem para a sala, bem altivo, e colocou: Paulo Freire e vive no Brasil. Tá? Então, isso aí eu ouvi com esses ouvidos em Tel Aviv, capital de Israel ou da Palestina ocupada. Então, isso é um grande orgulho que nós, no Brasil, ele é pouco reconhecido, aliás, lógico, a gente tem explicação, né, do tipo de ideologia que nos comanda, mas no exterior, e agora pelos 100 anos do seu nascimento, nós vimos quase que o mundo todo celebrando o nascimento de Paulo Freire, a existência do método Paulo Freire, e nós, no Brasil, tivemos uma tímida e localizados, né, Débora? Algumas homenagens localizadas do maior filósofo humanista do século XX, que é Paulo Freire. Então, o legado de Paulo Freire, sim, me influenciou muito. E é com muito orgulho que eu reporto, pelo menos, simplesmente na filosofia da pergunta, né? Muito, assim, muito linda a sua fala, professora Tita. Eu acho que essas suas memórias ao redor da praxis, né, política pedagógica do Paulo Freire, principalmente, né, eu acho que eu cheguei até a ficar muito emocionado quando você trouxe na sua narrativa o que o professor escreveu, Paulo Freire, o maior filósofo humanista. E com certeza eu concordo com essa afirmação, né? Paulo Freire também tinha o filósofo, né, de cabeça dele, que era o Hernani Maria Fiore, né, que era um outro grande pensador, mas posteriormente a isso, né, a pedagogia do oprimido, Paulo Freire acabou se disseminando, né, pelo mundo, e eu acho que aqui no Brasil a gente também teria que dar muito mais valor em toda a grandeza que ele representa para nós enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa humanista, né? Então, professora Tita, muito obrigado por esse momento dessa fala, e queria perguntar se a gente pode passar para a professora Débora, você tem... Então, tudo bem. Professora Débora, fiquei, né, uma riqueza muito grande, né, que a professora Tita nos trouxe nessa sua fala, né? E alinhando a isso, professora Débora, essa sua experiência, né, essa sua trajetória, eu queria que você pudesse compartilhar conosco essa sua trajetória, como que foi se tornar pesquisadora ao redor da educação popular, né? Como que foi o seu encontro com a educação popular, o que isso te motivou, o que isso te impulsionou a seguir essa carreira como professora que você é hoje, e sempre foi, né? Desde menina, né? Estando nessa área da educação, e queria que você compartilhasse isso conosco, até mesmo alguma experiência ao lado do professor Paulo Freire, como que foi se tornar professora a partir, né, essa imbricamento, essa congruência entre Débora e a educação popular. Tá bloqueado, professor. Oi. Queria, então, agradecer o convite, agradecer imensamente a Tita ter aceito, porque eu sei aí que ela está com suporte aí, com ajuda, né? E agradecer aí o convite do César, da professora Lima, né? Acho muito meritório, né, o projeto de pesquisa, né, a problemática da pesquisa, acho que isso são temáticas que elas não são periféricas, né? Elas são prioritárias. E dizer o seguinte, que quando você me pergunta, né, como foi que se deu o seu encontro com a educação popular, é interessante essa pergunta porque eu acho que desde o primeiro ano, né, da faculdade, do curso de pedagogia, na universidade, na Unicamp, era um curso período integral, né, era um curso que a gente chegava às 8 horas da manhã, saía às 6 da tarde,
E a gente vivia intensamente a universidade, intensamente, eram poucos alunos, as turmas eram pequenas, era um grupo profundamente seletivo, selecionado, não existiam as políticas de cotas, nem as políticas inclusivas, nada disso, mas existia um esforço muito grande por parte dos professores de jogar a gente no chão da escola pública desde os primeiros semestres da formação. Então, nas escolas públicas, nos movimentos sociais, então, assim, uma série de dinâmicas que aconteciam ao redor da universidade, na cidade, na vida da cidade. Era um momento em que o processo de redemocratização do Brasil estava começando. Eu prestei vestibular em 80 e comecei meu curso de pedagogia, período integral em 81. Então, era um momento em que as ruas estavam sendo tomadas, né? E pedindo diretas já, pedindo o retorno da vida democrática no país, né? A reconstituição da ambiência democrática. É óbvio que os resquícios da ditadura ainda se faziam presente. Nós tivemos, no ano que eu entrei na universidade, uma tentativa do governador Maluf nomear interventores na Unicamp, e a gente impediu que esses interventores entrassem na universidade. Eu lembro que nós estudantes, deitamos no chão, nas ruas, do único portal que dava acesso à reitoria da Unicamp. E se o carro tivesse passado por cima da gente, o que teria acontecido, né? Mas o interventor sequer conseguiu entrar na Unicamp porque existiam corpos humanos deitados no chão daquela portaria, que era a portaria ali da Avenida 1, que era a única portaria que acessava a universidade naquela época, né? Então, assim, essa pergunta, né, de como que aconteceu o encontro com a educação popular é uma pergunta que me parece meio artificial, né, porque estar nesses movimentos, estar nas ruas pedindo o retorno da democracia, estar nas escolas públicas fazendo estágio no primeiro, no segundo, na terceira série, atendendo, né, aquelas crianças com dificuldade de aprendizado, estar ali nos movimentos sociais, né, em Campinas, naquela época, existia um movimento muito articulado, que era da Associação de Moradores das Favelas, né, pleiteando junto ao poder municipal a autorização para o uso da terra, não para a posse da terra, né? Nós queremos usar as terras e construir as nossas casas. Então, assim, isso tudo era a educação popular, né? Então, assim, a educação popular era algo que estava mergulhado, né, na dinâmica da sociedade, nas manifestações culturais de ordem variada, né? E a educação popular estava onde o povo estava, né? Então, assim, aonde se encontrou com a educação popular, parece que tem, assim, um lugar reservado, abstrato, né, separado da educação popular, e nesse sentido, não tinha essa percepção, né? Eu acho também, né, que essas conceituações, né, que esses conceitos, essa produção teórica sobre educação popular, que se desenvolve muito depois da década de 80, não existia nessa época. Então, assim, educação popular era a educação que a gente participava aonde estava o povo. Isso era educação popular, as manifestações culturais, os movimentos sociais, as associações de moradores das favelas, né? A luta popular pelo uso da terra, né? Era um momento que as favelas pipocaram, né? nas periferias de Minas. Então, assim, essa dinâmica fez parte do meu processo de formação como estudante de um curso de formação de professores numa universidade pública, comprometida, né, com esse movimento de redemocratização da sociedade brasileira e com a superação dos resquícios da ditadura, né? É importante lembrar que ainda em 80 a gente vivia
os atos institucionais, a vigência dos atos institucionais, né, que eles ainda permaneciam em vigência, né? Assim, aí quando você me pergunta quando foi que você se tornou uma pesquisadora de educação popular, essa pergunta é uma pergunta mais demarcadora, né? E aí, então, eu consigo identificar que foi mais ou menos do meu segundo, terceiro ano de universidade, aonde eu fiz 2 disciplinas com o professor Paulo Freire, e depois que terminei ali as disciplinas com o professor Paulo, eu fiz uma disciplina com o professor Brandão, lá no IFISH, que se chamava Educação e Antropologia, né? E foi nessas disciplinas com o professor Paulo Freire e na disciplina com o Brandão que eu fui despertada, né, para a possibilidade de transformar aquilo que eu estava vivendo, né, no chão das escolas públicas, lidando com crianças periféricas, com famílias em situações de vulnerabilidade, né? Assim, eu lembro que eu fui chamada para uma creche da periferia de Campinas para dar um curso para as pagens, não era para as professoras, era para as pagens que trabalhavam com as crianças e que elas tinham ingressado sem concluírem o ensino fundamental, né? Ou seja, elas nunca tinham participado de uma discussão sobre o que é a criança, né? Quais são as necessidades das crianças. Elas tinham uma vivência, uma experiência, né, nessas práticas sociais, mas pensar, né, os ciclos da vida, né, as necessidades, né, do processo de desenvolvimento da criança, tal. Então, foram processos de educação popular, eu chamo isso tudo de processos de educação popular, extremamente imersos nas práticas sociais, que são práticas culturais. E por que são? Isso são educação popular, né? Então, não tem um conceito separado de educação popular, né? Eu sou uma educadora popular, né? Isso me parece, né, hoje, né, olhando daqui para lá, né, e a partir da provocação da sua pergunta, me parece muito artificial, né? Muito acadêmico, né? E aí, assim, pensar essa prática social, essa dinâmica social, como uma matéria-prima da pesquisa, isso sim foi despertado pela universidade também, através, né, dos debates nos seminários com o professor Paulo Freire e com o Carlos Rodrigues Brandão, né? O primeiro curso que eu fiz com o Paulo, ele pedia para que os alunos trouxessem um relato de alguma experiência observada em um campo de educação popular, em alguma prática de educação popular, em alguma prática onde o povo, a população, era sujeito da sua ação, né? E aí foi a primeira vez que eu pensei, falei, olha, professor, como é que eu vou fazer isso, tal? E aí ele perguntou, mas o que você está fazendo, né? E eu falei, eu fui lá na periferia, né? Estou lá no Parque Universitário, lá no fim da João Boy Dunlop, estou trabalhando com um grupo de pagens, tal. E ele dizia, pois então relate isso é educação popular. Educação popular é aonde o povo está, né? Em processos de socialização, em processos de trocas e em processos também de escolarização, né? E aí, então, foi o meu primeiro relato, foi a primeira vez que eu entendi que essas dinâmicas, elas poderiam ser objetos de pesquisa, né? E que, para tanto, tinha todo um preparo, né? Tinha uma série de ferramentas, tinha uma outra logística, que não era a logística de quem estava ali, né, participando, né, segurando cartazes, né, pautando a pauta, engrossando politicamente o movimento, mas que era, né, um olhar diferenciado, tendo em vista registrar,
relatar, documentar, historiar, analisar, né? E acho que essa primeira experiência, né, aparece aqui nesse livrinho, né, Fazer Escola Conhecendo a Vida, que foi organizado pelo professor Adriano Nogueira, pelo professor Paulo, que contou com a minha humilde participação aí, né? Então, acho que aqui tem um relato dessa experiência, e foi o meu primeiro exercício de não só participar, agir, atuar, comprometer-me, mas também, né, é aquilo que o Roberto Cardoso de Oliveira vai dizer, né, no exercício da etnografia, que uma coisa é estar lá, vendo, vivendo, participando. A outra coisa é estar aqui, né, registrando, escrevendo e analisando. Então, acho que a consciência, embora a gente já faça, né, provavelmente já fazia isso, né, mas esse despertar, essa consciência sobre esse processo de estar lá, né, vivendo, interagindo, participando, militando, e estar aqui, né, registrando, historicizando, analisando. Então, foi através desses dois professores, né? Com o Paulo, então, Paulo me desperta, né, a essa perspectiva. Paulo estava lançando, à época, aquele livrinho junto com o Fiore, né, por uma pedagogia da pergunta. Foi um texto que me marcou muito, né, a minha formação enquanto pesquisadora, né? Aí pensando aí, né, que para você ser pesquisadora, você tem que sair da pedagogia da resposta e migrar para uma pedagogia da pergunta, né? E entender, né, que esses territórios periféricos, se para o pesquisador eles são matéria-prima, né, de pesquisa, para os sujeitos sociais eles são territórios de vida, né, são territórios de imersão no mundo das práticas culturais, no mundo das práticas sociais, né, são os territórios da vida, né, e por isso que eles são eivados, né, de sentido e significado. Então, acho que eu paro aqui, acho que eu estou satisfeita. Professora Débora, muito obrigado pela sua narrativa. Eu acho que você conseguiu muito bem me fazer entender aquilo que eu queria através dessa pergunta, que era uma pergunta que era como se fosse um caminho, né, um direcionamento, mas eu entendo perfeitamente quando você coloca no início dessa pergunta, né, como, quando, esse encontro com a educação popular de uma maneira um pouco artificial. Eu entendo isso porque eu poderia ter reformulado isso de uma outra forma, porque a educação popular é no movimento, é no coletivo, é com o povo, é para o povo, é no social, né? Então, ela não se dá no como, mas sim no junto, né? E isso, quando você fala dos processos, que ela como um processo de educação, é o que, por exemplo, eu vejo muito nas leituras que eu ando fazendo com o Oscar Hara, né? Ele coloca com processos de sistematização da educação popular e da sistematização de experiências, né? Através da educação popular, enquanto não como o individual, mas sim como coletivo, plural, social, né? Então, agradeço essa sua colocação e eu acho que essa trajetória enobrece muito a minha pesquisa, porque marca parte do seu nascimento enquanto pesquisadora também. Então, expresso que a minha gratidão das suas narrativas, das suas colocações. Muito obrigado. E aproveitando o gancho disso daí, agora direcionando para a professora Tita, gostaria, professora Tita, de você pudesse falar um pouquinho mais. Você já introduziu aquele tópico das suas atuações enquanto militância nos movimentos negros em âmbitos mais brasileiros. Você pudesse compartilhar conosco uma experiência dessa sua atuação enquanto historiadora, enquanto militante, e também enquanto professora e pesquisadora
em âmbitos mais brasileiros, das suas experiências mesmo, se você pudesse compartilhar conosco. César, uma vez você me perguntou, quando nós fomos lá na Folia de Reis, e sobre a educação popular, eu disse para você que eu nunca fui educadora popular. Lembra-se disso? Você ficou meio chocado, mas não revidou. Eu queria lembrar aqui o seguinte, passei por uma experiência, o prefeito de Poços de Caldas descobriu que nós tínhamos 25% de analfabetos. E resolveu formar uma equipe para erradicar o analfabetismo. O secretário de Educação, meu amigo, formou a comissão. Ele formou a comissão. O prefeito veio me convidar. Quer dizer, olhe bem, se o prefeito não me convidasse, eu estaria fora. Até a Débora, ele faleceu, quando nós fizemos aquele trabalho com você e a Mina, ele estava hospitalizado em Campinas e não voltou, certo? Esse prefeito era um grande amigo e acreditava na minha potencialidade. Foi ele que convidou. Eu aceitei, não ganhamos nada e tudo tal. Ele falou, posso fazer do jeito que eu sei? Ele falou, pode. E como é que eu sabia? Paulo Freire. Então, montamos o projeto chamado Poços de Caldas Analfabetismo Zero, com a metodologia do Paulo Freire. Foi um sucesso. Em 3 meses, nossos alunos foram incorporados na 3ª série do ensino primário, do ensino fundamental, que a secretaria criou a suplência do ensino fundamental. Então, nossas crianças de 80 anos, 70 anos, entravam já na 3ª série. Foi uma experiência muito bonita, uma campanha que valeu a pena e que foi a única vez que eu trabalhei com a metodologia dentro de um projeto, quer dizer, planejado e organizado, etc. E tal. Mas por que eu falei para você que eu nunca trabalhei com educação popular? Quando tudo isso que eu narrei na minha história de vida não tinha um projeto de educação popular. Eu não chamava de educação popular. Tinha um projeto de desbloqueamento ideológico, ou seja, de formação de consciência para a construção do sujeito, do cidadão. Então, eu estava na rua, na entidade, nas instituições políticas, na escola. Eu queria desengessar a escola, gente. A escola é muito engessada. Então, é libertar nossas crianças para eles serem sujeitos livres na construção do seu ser enquanto cidadão. Então, eu não tinha, na minha cabeça, não estava pensando em projeto escolar, de educação. Eu estava pensando num projeto de conscientização. Porque, veja, eu tenho muito preconceito, a Débora sabe disso, na questão de colocar cultura popular, educação popular. Porque, veja, a educação popular ou a cultura popular eu encontro onde? Aí eu vou usar uma outra expressão que é muito discutida dentro da academia. Povo. Então, o que é povo? Eu não sei, peraí, povo. Povo acaba sendo aquele que não é elite. O que não é elite é povo. Agora, o que eu chamo de elite? É onde está o capital, o resultado da produção, os conceitos filosóficos, o conhecimento acadêmico, a ciência, né? O espírito, ou seja, a religião, as religiões institucionalizadas, os grandes troncos religiosos. Você pode chamar de ideologia ou de mentalidade da classe dominante. Então, aqui eu tenho, do outro lado, então eu tenho aqui na direita, vou usar a direita. Não vai abrir os braços, porque não aparecem os braços. Mas eu tenho na mão direita tudo isso que eu falei, ou mais. Tá tudo aqui. Na mão esquerda, eu tenho o Zé Ninguém, o analfabeto, o subemprego, o baixo assalariado, a escola de sem qualidade. Então, quem educa a escola formal, pública, é considerada
sem qualidade. Não estou dizendo que não existem escolas boas. Não quer dizer, a unanimidade é burra, tá? Mas a maior classificação é sem qualidade, porque esse Brasil tem uma extensão de continente. Eu não estou falando por Campinas e São Paulo. Olha o Amazonas, olha o Pará, olha o Roraima. Então, isso é Brasil. Olha o subúrbio da Bahia, do Recife, e daí por diante. Então, aqui eu tenho o povo da mão esquerda, ó, esquerda. O Deus está na direita. E quem é o canhoto? É o diabo, está do lado esquerdo. Então, tudo que é baixo, que é ruim, que é ralé, está do lado esquerdo. Mas nós temos que construir a nossa sobrevivência. Nós vamos construir a nossa sobrevivência como? Produzindo. De que lado estão as propriedades de terra? As terras? Está do lado direito. E o sem terra? Do lado esquerdo. Espera aí. Olha o que está no meio. Eu vou ficar até de pé. Ó, tudo isso aqui está no meio. Isso tudo que está no meio está ligando a direita e a esquerda. O que é que está no meio? É onde se produz. É onde se estabelecem as relações de produção. É onde está uma classe que eu chamo de leão de chácara, que é a que controla, que reprime, que são as instituições. Instituições religiosas, instituições políticas, instituições de repressão. Todas as instituições. E as pessoas que passam pelo afunilamento da escola se tornam os repressores, os braços que atendem o lado da direita, esse lado de cá. E colocando nomes, então o que eu tenho? Aqui a infraestrutura, os que trabalham e os que produzem. Aqui no meio, esse tronco inteiro, são os que reprimem, que dão ordens, que fazem obedecer. Tem que ser obediente, tem que falar cala a boca, ficar quieto. Tem que ficar comportado. Tem que ter responsabilidade. Para beneficiar quem? Os que estão do lado direito. Então, aqui eu vou chamar de infraestrutura, aqui eu vou chamar de superestrutura, e aqui esse tronco inteiro no meio é o que eu chamo de estrutura. É onde as coisas acontecem, onde as coisas se realizam. Então, a minha preocupação era falar que eu vou destruir, é uma mentira, mas pelo menos vulnerabilizar, oferecer a esses do lado de cá, da esquerda, condições de penetração, de sensibilizar, de rebentar. Destruir é burro, mas pelo menos tentar fazer alguma coisa para mudar a sua condição enquanto ser subalterno. Então, a minha preocupação é essa, foi sempre essa, de fazer com que se tenha olhos... É muito fácil, hoje está na moda falar que o racismo é estrutural. Mas se o racismo é estrutural, o que é estrutura? Então, a estrutura é tudo aquilo que reprime, que repreende, que organiza e que é mantido pelas instituições. As instituições são estruturais. Então, é nesse momento que a minha preocupação era vulnerabilizar a estrutura. Esse era o fundamento da minha educação. E ainda falando em educação, eu tenho a educação formal. Essa educação formal ela é dividida. A educação formal, na escola, a esquerda recebe da escola pública. A direita, da escola de qualidade. Então, o que se pretende com a escola formal? O que a escola formal oferece para a esquerda? Não é profissionalizante, não é conscientizante, ela é apenas uma escola de obediência, de repressão. E a escola da direita é uma escola de resultados. O que significa resultados? De qualidade. Qualidade para entrar na universidade, qualidade para se tornar dirigente. Então, a classe média e a classe alta formam seus filhos na escola de resultados, para eles se reproduzir a mesma sociedade que está aí. Então, eu, enquanto educadora, não utilizo
a palavra educação popular, porque a educação popular, para mim, tem que ser aquela que conscientiza. Planejada. E eu nunca planejei. O meu planejamento foi de ordem, de certa forma, pessoal, pensando mesmo numa mudança de sociedade. A elevação da classe trabalhadora, princípio a negra, que corresponde a 54% da população do país, e que vive na marginalidade do lado da esquerda, ou seja, do lado sem terra, sem teto, sem propriedade, com baixo salário, ou sem salário, trabalhando no subemprego. Então, essa é a minha leitura que eu faço. Por isso, quando eu trabalho com a cultura é toda a forma de pensamento de um povo, só que eu tenho uma cultura que domina as outras. Quem é que faz eu, do lado de cá, pensar o meio, a estrutura, obriga os que estão do lado esquerdo a pensar do jeito que estão do lado direito quer. E eu tenho que vulnerabilizar isso aí. Então, essa sempre foi a minha intenção, que é uma espécie de política educacional. E aí a questão da cultura, de repente eu percebo uma certa univocidade, unívoca, do lado da direita. As diferenças não são todos cristãos, são todos finíssimos, são todos bonitos, são todos bem vestidos, são todos brancos. Eu não gosto de falar em raça, mas a raça, para mim, é uma língua, é uma palavra que tem uma conotação ideológica e de luta muito forte. Então, é por isso que eu uso a palavra raça negra. Eu sei, eu entendo que a raça é uma questão biológica, mas aqui no nosso Brasil é uma palavra de guerra. Então, eu defendo a raça de 54% da população. Porque dos 100% pobres, os 70% pertence a nós negros. A maior população carcerária é negra, a maior população de rua é negra. Então, esse tipo de leitura é que me faz levar a uma interpretação política da questão da cultura. Enquanto que eu coloquei uma certa univocidade do lado da direita, eles estão portadores do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, da cultura erudita, da Semana de Arte Moderna. Está tudo aqui do lado da direita. E nós, destituídos do lado de cá, a nossa cultura ela mostra uma diversidade muito grande. Por que aqui mostra uma diversidade muito grande? Porque essa cultura do lado de cá, ela é construída e mantida, ou seja, continuada, a partir do tipo de relação que ela estabelece na estrutura. Como eu disse para você, tem médios assalariados, baixos assalariados, não assalariados, trabalhadores autônomos, desempregados, moradores de rua. Então, eles são portadores de cultura diversificada. E a massa dessa população do lado esquerdo possui uma cultura que é transplantada ou plantada pela mídia, que a gente chama de mass média. E aí é que está o maior embrutecimento da nossa formação cultural, que é a mass média. Então é dentro desse caldeirão de bruxa é que eu trabalhava a minha proposta de educação. E no levantamento da ancestralidade é onde eu procurava encontrar ou fazer com que cada aluno descobrisse a si próprio enquanto sujeito dentro da origem que cada um traz. Porque nós temos alunos dentro desse caldeirão de bruxa de uma diversidade de origens sociais, diversidade de influências culturais ou de formação cultural e de possibilidades. Poucos são os que vão passar pelo fundo do funil da escola formal. Porque a escola formal para a classe trabalhadora ela não prepara para nada. Ela prepara, e eu tive professor que jogava isso na minha cara, na cara da sala, que nós não íamos passar de caixeiro de loja. Porque a aspiração, a possibilidade de ascensão social para a classe trabalhadora já era funilada na escola. Então, era isso que eu procurava romper. Mostrar que a possibilidade está na construção sua enquanto sujeito, enquanto pertencimento, em busca daquilo que você almeja, ou criar uma possibilidade de esperança, de você se autocriar dentro dessa estrutura rígida que você vai ter que arrebentar para encontrar o seu pedaço. Então, essa é a diferença. Por isso que eu sempre não uso a palavra, eu não tive intenção de fazer educação popular. Tá?
Eu tive a intenção de preparar pessoas para se autoconstruir dentro de uma sociedade estratificada, brutalizada, opressora e, de certa forma, que não oferece possibilidades de crescimento para a classe trabalhadora como um todo. Tita, assim, é difícil apalavrar, porque a sua leitura sobre a sua prática de vida, né, de pessoal, cultural, é uma leitura muito prática mesmo, daquilo que você viveu, daquilo que você interpretou, das suas trajetórias, né? Então, essa era uma questão que eu também estava trazendo como pergunta e que você conseguiu já elucidar isso para mim, né, e para nós. Mas eu ainda estou instigado numa coisa. Se você não trabalha, não desenvolve, né, esse termo, né, não nomeia como educadora popular, como que você, se existe isso, se você se nomeia de uma outra forma, só como educadora, como professora, como que você, se existe, né, uma coisa que vamos usar entre aspas, um título, um termo, uma expressão, como que você fala dessa pedagogia que você trabalha, como que ela é, como que você denomina isso? Olha, eu me coloco como militante política. Ou eu prefiro mais me identificar com Gramsci, que eu sou uma intelectual orgânica. Por quê? Eu produzo, entre aspas, conhecimento acadêmico, porque eu me formei academicamente, mas sempre tive os pés no chão. Em que chão? No chão da periferia, no chão da casa da classe trabalhadora, no chão das pessoas. Por exemplo, eu tenho outras atividades que não, vamos supor, que não são educadoras, mas que eu tenho uma certa penetração em determinadas situações institucionais em que eu trabalho a libertação, até de justiça das pessoas. Então, eu estou dentro, eu não separo a minha vida, eu não tenho teoria prática. Dentro da minha metodologia, a prática e a teoria não se separam. É como diz aquele, eu sou. Nessa frase eu estou dizendo, eu sou um ser de ação. E esse ser de ação pode estar em todos os lugares dentro da sociedade, levando porretada ou não, porque eu já levei muita porretada. E levo ainda. Mas eu tenho consciência das porretadas que levo e vou continuar sempre enfrentando que venham as porretadas. Mas você vê que eu não estou com calo nenhum. Tá? Então, eu me considero muito mais militante política do que educadora. Era isso, Tita, que é o cerne do que eu queria encontrar, dessa questão com você. Eu acho que esse olhar seu, eu acho que é importante a gente entender e respeitar todas as formas, todos os olhares, todas as concepções, percepções dos trabalhos de vida, político, pedagógico, de militância social, assim como você disse, de toda a classe trabalhadora, a classe que produz conhecimento, também assim dentro da classe acadêmica, como você também foi, e aí dentro da minha perspectiva, você é uma grande produtora de conhecimento hoje, porque escreve livros, dá palestras, né, assim como está aqui hoje. Então, eu queria te agradecer por essa importante narrativa que você traz para nós hoje. Obrigado, viu, Tita? Eu agradeço a você, agradeço essa oportunidade de estar convivendo intelectualmente com a minha comadre, porque nós falamos de criança, de comida, de disso, daquilo, e fazemos fuxico, mas é a primeira vez que a gente tem estar junto numa empreitada de educação como essa que você nos possibilitou. Então, agradeço a Débora, agradeço a Mina, que está distante,
e gostaria muito de vê-la. Ela vai ser sempre bem recebida na minha casa, né, Débora? Que ela já esteve aqui uma vez com a minha comadre. Então, eu só posso agradecer essa oportunidade. E boa tarde, boa noite para todos, né? E até uma próxima. Professora Tita, eu vou seguir ainda aqui com uma pergunta com a Débora, viu? Não é um encerramento ainda, tá? É um agradecimento. Eu agradeci você pela sua importância dentro dessa fala, entendeu? E assim, aproveitando que você falou da professora Nima, já aproveito para dizer do abraço, do carinho, do beijo que ela mandou para você, do respeito que ela tem enquanto você, como pessoa, enquanto ser humano. E isso é a mesma coisa para a professora Débora. Ela não pôde estar aqui hoje, mas em outras oportunidades ela estará conosco e em projetos futuros que a gente está planejando. Então, estendo a você e a professora Débora o carinho e o abraço que a professora Nima deixou para vocês, tá? E dentro dessa perspectiva, professora Débora, eu já queria adentrar avançando mais para o segundo tópico e queria que você comentasse um pouco conosco, né, dos vínculos da educação popular, agora trazendo um pouco para o nosso projeto de extensão universitária, que é uma área que você também atuou, você também pesquisou, esses vínculos entre a educação popular e a universidade pública, e como que isso aconteceu ao longo da história no Brasil, como que você pode compartilhar essa fala conosco? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa que eu tive que sair correndo para pegar o cabo aqui, o carregador do celular, que ele tá descarregando, quando fica com imagem, com som, Então, eu espero que ele não desligue, que ele está me avisando aqui toda hora que está só com 15%. Eu já pus o cabo aqui, vamos ver se ele não me dá um baile aqui. Essas tecnologias ajudam, mas às vezes elas complicam, né, Tita? É verdade, mas tranquilo, professora. Bom, então, eu acho que antes, né, eu queria ratificar aí, né, concordar com as coisas que a Tita falou, acho que a Tita é um exemplo de vida para a gente, né? Além de ser uma pessoa que mora aí nas minhas zonas profundas de afeto, né? Tita me ajudou a criar minhas crianças, me recebia sempre na casa dela, tinha um espaço especial, né, para mim, e tinha um quartinho lá que ela chamava de suíte presidencial, lembra, Tita? A suíte presidencial era para mim, para o Adriano, para a Ana Clara, depois para mim, para o Adriano, para a Ana Clara e a Carolina, depois eu, Adriano, Ana Clara, Carolina e Guilherme. Então, assim, tenho uma profunda querência aí, né? E uma vida de muita honradez, né? Essa é uma palavra que está sumindo, né? Da utilização, né? Cotidiana, mas a Tita é isso, né? Uma vida de profunda honradez. E queria lembrar, né, que o Paulo Freire sempre dizia nas disciplinas que ele dava, né, que povo é aquele que não pergunta quem é o povo, né? Então, Paulo sempre dizia, povo é todo aquele que não pergunta quem é o povo, né? Quando alguém te pergunta quem é o povo, o que é o povo, desconfie dessa pessoa, né? O Paulo dizia. Porque povo é aquele que não pergunta. E ele não pergunta porque ele não precisa definir o que é o povo. Ele é o povo, né? Então, acho que essa é essa decalagem aí, né, entre a filosofia e a existência humana, né? Assim, acho que a fala da Tita é muito isso, né? A Tita estava lá, né? Ela não precisava falar sobre, porque ela estava lá, né? Então, a fala da Tita é a fala da experiência, né? Não é a fala sobre, né? É a fala né? Da prática social, é a fala da rua, é a fala da escola, né? A fala... Bom, e aí quando você me pergunta, né, dos vínculos da educação popular com a extensão universitária, com a universidade, né, assim, eu dou conta de responder isso num marcador histórico, né, que foi um marcador histórico que eu vivi, né, que é a década de 80 para cá. Então, eu acho que é muito importante a gente dizer
que a década de 80 foi uma década importante, né, para a reconstrução de um projeto de extensão da universidade, e tentou se distanciar do projeto de extensão parido durante os regimes militares, durante os governos militares, né? Que durante, né, as décadas de regime militar que nós tivemos no Brasil, né, de 64 até meados da década de 80, a extensão estava muito ligada a um projeto militar de ocupação do Brasil, né? E um projeto que se vinculava, por exemplo, ao projeto Rondon, né? A docilização dos corpos, né? A civilização, né? Dos selvagens, dos grupos considerados, né? Não civilizados, que eram os índios, né? Os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, né? E aí a universidade chegava, né, para civilizar, ela chegava com um projeto civilizatório. A década de 80 rompe com essa visão, né, e tenta construir uma relação de diálogo com os grupos sociais, né? Então, quando a gente foi para a favela da Vila Nogueira, quando a gente foi para a favela do São Quino, quando a gente foi para a favela do São Marcos, a gente, a universidade, né, os docentes, os pesquisadores, os estudantes de graduação, de pós-graduação, né? Quando eu fui trabalhar com as mulheres empregadas domésticas que moravam na favela da Vila Nogueira e do São Quirino, era um trabalho junto com, né? E aí, assim, junto com as associações de moradores da favela, e aí a gente tinha, né, a prefeitura municipal, a universidade e as associações como entidades parceiras de determinadas ações, né? Então, quando a favela da Vila Nogueira, por exemplo, né, quis derrubar os barracos de madeira e construir casas de alvenaria, porque eles entendiam que esse era um processo importante para se conseguir os títulos de uso da terra. O que a universidade fez, né? A universidade fez um projeto, a gente descobriu uma agência de financiamento internacional e a gente fez um projeto que foi o Randstad e trouxemos um recurso da Holanda para construir uma fábrica de solo e cimento na favela, uma fábrica de produção de tijolos na favela, né? E isso durou durante aí quase uma década, aonde essa fábrica, a gente trouxe estagiários da arquitetura, a gente trouxe estagiários da PUC, da Unicamp, de outros, né, espaços do Cutuca, para instrumentalizar a comunidade de um projeto que era delas, mas que os conhecimentos técnicos que a gente tinha poderia acelerar e alavancar processos de mudança social, tendo em vista a construção do bem comum, né? Esse processo está escrito aqui nesse segundo livrinho, que é uma fala de muitas áreas, muitos campos disciplinares que atuaram ali na favela da Vila Nogueira e do São Quirino, que se envolveram com esse projeto. Então, assim, o livro é uma organização do professor Paulo, do professor Adriano, e conta com a minha humilde colaboração, mas vocês vão ver que tem a fala aqui, né, dos matemáticos, dos arquitetos, das terapeutas ocupacionais, dos líderes das associações de moradores da favela, né? Então, é uma fala coletiva. Por quê? Porque a relação era uma relação direta, ela não tinha mediadores, né? E isso marcou a década de 80, marcou os movimentos dos Carapintadas, marcou o movimento da Constituinte, marcou a luta pela democratização do país, o processo de organização dos partidos, de reorganização dos partidos de esquerda, né? Eu fiquei muitas noites fazendo camiseta do PT para vender nas ruas com silk screen, porque a gente queria que o PT em Campinas tivesse uma sede. Então, assim, esses foram movimentos que implicavam num diálogo com, né? Era uma relação direta,
aonde participavam, né, os líderes das associações, as famílias, as crianças, os jovens, as instituições que gravitavam em torno ali do bairro, públicas e privadas, né, pagãs e religiosas, e era um turbilhão, né, de pessoas, grupos e instituições envolvidas, tendo em vista reconstruir uma ambiência democrática que passava pela universidade, mas que não nascia na universidade, né, e nem era a universidade a voz maior, né? Era um diálogo com o poder público, era um diálogo com as associações de favela, com as associações de bairros, né? Com os grupos organizados, por exemplo, ligado à proteção ambiental, né? Então, assim, a gente tinha vários grupos que nasciam dos movimentos sociais organizados que se vinculavam diretamente com aquelas causas e com aquelas questões, né? Então, assim, a recuperação dos rios, das matas, então tinha os grupos ambientalistas e que vinham e conversavam e participavam das reuniões, das associações, às vezes era no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal, às vezes era na Associação da Favela, às vezes era numa unidade da universidade. Então, assim, era um trabalho de ombrear, né? De ombrear, era ombro a ombro. Isso muda completamente em meados da década de 90. Né? A Maria da Glória Gon tem vários textos que apontam isso. Né? Em meados da década de 90, ou seja, na virada do século XX, do século XXI, todo um projeto, né, que não passa pela universidade, mas passa por uma reorganização do modo de produção capitalista a nível global, né? Todos esses movimentos sociais são eles são encapsulados pelo surgimento das ONGs, das ONGs, né? Das organizações não governamentais, né? E os próprios estados passam, né? Os próprios editais dos governos passam a desmantelar a organização direta dos movimentos sociais na medida em que os editais de financiamento eles tinham que ser concorridos por quem tinha CNPJ, né? Por quem tinha uma OCIP, por quem tinha uma ONG, né? Por quem tinha um grupo de especialistas em construção popular, né? Quando a gente fez a oficina de solo e cimento lá na favela da Vila Nogueira, que a gente conseguiu recurso para comprar uma máquina de produção de tijolos a partir de uma receita simples que misturava terra com cimento e água e produzia tijolos para a população construir as suas casas e urbanizar a favela, ninguém pediu para a gente uma equipe de especialistas, entendeu? Tinha lá quem que assinou o convênio. Foi a Débora, foi o Adriano, foi um médico que militava na favela, foi a dona Zilda, que era a presidente da Associação da Favela, e o Rutherford Verde liberou a verba para a gente, né? Mas, assim, meados da década de 90, na virada do século XXI, todos os editais passam a ser mediados por entidades e por instituições que representavam temáticas e grupos sociais específicos, né? E é a construção, né, dessas mediações, dessas representações que desmantela, né, uma relação direta do Estado, do poder público e também das universidades com os grupos sociais. Então, a gente deixa de falar com as associações, a gente deixa de ter um diálogo com os grupos sociais, com as pautas, com as bandeiras e com as demandas, e a gente passa a conversar com grupos de especialistas, com instituições que aprenderam a ganhar os editais, né, a drenar as verbas públicas, né, e a mediar o trabalho
da prefeitura, né, do Estado, da universidade, junto às demandas sociais, né? Então, acho que isso muda de novo, né, o caráter da relação, né? E eu tive na gestão da extensão universitária nesse momento, né? Nesse momento onde é muito difícil, né, a gente conseguir ter um diálogo né? Por quê? Porque a gente só consegue ter um diálogo através, né? Através, né? Essa foi a grande luta, né? Enquanto eu tive, né, na gestão ali à frente da Secretaria de Extensão, Pesquisas e Eventos Especiais, como é que a gente pode, né, ter como meta que os nossos convênios, que os nossos projetos, que as nossas intervenções sejam né, com os grupos sociais, que se beneficiam, né, que demandam, né, muitos saberes e muitos fazeres que, eventualmente, nós temos, mas numa relação, num diálogo que ombreia, né, com grupos sociais que têm outros fazeres e outros saberes que nós não temos aqui na universidade, né? Então, qual é a possibilidade da gente quebrar, né, essas instâncias mediadoras que dificultam uma relação direta da extensão universitária, da extensão acadêmica, com o chão da sociedade, com as dinâmicas dos muitos grupos sociais e com as pautas e as demandas, particularmente dos grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Acho que isso é uma questão que não afeta só a educação, né? Só a faculdade de educação. Cada vez mais, né? A gente tem também outros tipos de outras faculdades para ter convênios de extensão, né? Tem que passar por um laboratório farmacoquímico, né? Por uma indústria, por uma empresa, né? Por um comitê de expertises, né? E aí grande parte do recurso fica nesse meio do caminho também, né? Não chega na ponta, não chega na ponta. Então, acho que é isso que eu teria a dizer, sabe? O desafio é grande, que é de desmontar, né, essas mediações. É óbvio que essas mediações, elas são parte, né, de um projeto maior, que é um projeto de privatização das políticas sociais, né? Isso é presente numa concepção de um projeto neoliberal, né? Onde o Estado não se relaciona diretamente com a sociedade civil e com a sociedade política. Ai, que bonitinho, gatinho, Tita. A filhinha da Tita lá, ó quem que está dormindo lá agora Que belezinha, Tita. Então, eu acho que é isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Professora Débora, eu acho que você conseguiu agrupar bem a segunda pergunta também que eu ia trazer para você, né, da experiência, da sua experiência de gestão dentro da faculdade, nos processos de extensão, né, entre extensão e universidade. Então, eu acho que essa sua experiência, desde enquanto a pessoa que esteve lá também na prática, né, no campo, desde lá quando as pesquisas que você fez com o professor Paulo Freire, com o professor Adriano, né, nas favelas, e o olhar que você trouxe a partir da sua experiência da gestão dentro da universidade, isso é uma coisa que, por exemplo, na universidade você soube trabalhar de uma forma mais humana, porque também você esteve na prática, né, professora Débora? E você teve ali como diz, na favela, né? Naquilo que eles estavam no cerne daquilo, né? É uma experiência que nem você falou da professora Tita, uma experiência de vida, de experiência, de prática, né? Então, eu acho que isso, uma coisa complementa a outra e vice-versa, né? Uma coisa enriquece, uma experiência enriquece a outra. Então, gostaria de agradecer essa sua fala,
a sua disponibilidade em trazer essas questões para nós, e foi tudo muito rico, tudo muito especial. A presença de vocês, professora Tita, que se desdobrou para estar conosco, dentro dos seus compromissos também. Então, tenho minha gratidão a você, professora Tita, a você, professora Débora, e estarem comigo aqui conosco, né? Porque Nima também não está aqui hoje, mas ela está também, né, em pensamento, em carinho, e que vocês são muito especiais para nós. Então, meu muito obrigado, e fico muito feliz de, através das pesquisas de mim e de Nima, reunir vocês dentro da perspectiva acadêmica, perspectiva de amizade, de carinho, né? Consequentemente, também de cunho familiar. Né? Então, fico muito feliz de saber, professora Tita. Eu pensei que vocês já tiveram outras experiências, de saber que essa foi a primeira experiência mais acadêmica que vocês estiveram juntos. Fiquei muito feliz de saber que foi por meio, né, dessa proposta de hoje. Sim, eu vi várias vezes a Tita atuando aí no analfabetismo zero, mas aí assim, era eu observando essa grande educadora aí, né? E assim, eu fiquei pensando muito, sabe, César, na pergunta que você fez para a professora Tita, né, como você se define, né, como você se constitui, né? E acho que assim a minha formação dialética, né, muito fortemente lastreada, né, por uma formação, né, eu acho que o que me constitui é ser professora. Eu acho que eu gosto muito da frase do Marx, que depois é retomada pelo Sartre, né, que é: eu sou o que eu faço. Né? Então, assim, eu sou professora, né? Eu sou uma trabalhadora da educação. É isso que me constitui, sabe? É o que eu sou professora. É o meu modo de inserção. Né? É na condição de professora, né, de formação, e na universidade, na condição de formação de formadores, né, de multiplicadores, que eu me constituo para o ser social. É isso. É óbvio que tudo é interseccional, né? Então, assim, junto com isso, eu também sou mãe, né? Eu sou mulher, eu tenho gênero, eu tenho cor, né? Eu tenho etnia, né? Eu tenho classe social, mas, assim, acho que constitui essa pessoa. É isso. Eu acho que é muito importante para mim, enquanto a minha formação, enquanto pesquisador, mas também enquanto ser humano, estar, né, com vocês. Por quê? Quando eu tive a possibilidade, por exemplo, de estar com a professora Tita, que o professor Adriano me proporcionou isso, foi uma felicidade, assim, extrema, sem palavras, professora Tita, de estar com você, com o professor Adriano. E quando eu chego na Unicamp, quando eu tenho a possibilidade de estar com a professora Nima, e agora estando com a professora Débora, que ela sabe que é alguém que eu sempre acompanhei das literaturas, das produções científicas, e isso, para mim, me enriquece de uma constituição enquanto exemplar de vocês, né? Porque essa trajetória que vocês recobrem, esses percursos de vida, e isso enquanto a minha constituição, e ver esses percursos de vida de vocês atrelado inerentemente a um humanismo, né, político, social, freiriano, amoroso, dialético, dialógico. Eu ainda falava isso para o professor Osmar Favro, professora Débora, que foi uma outra experiência riquíssima que eu e Nima tivemos com ele, e que nós, né, assim como, por exemplo, eu vejo que você, em muitos pontos, inspirado em Tita, né, nas experiências também de convivência com Tita ao longo da história, e do professor Paulo Freire, do professor Brandão,
eu também sou, de certa forma, a semente que o professor Osmar, o professor Brandão, a professora Tita e vocês estão semeando ao longo da história, da carreira de vocês, né, de professora, da professora que é uma professora Nima também. E então eu sou isso, eu sou um reflexo também de vocês, da semente que vocês plantaram lá atrás, que vocês plantam hoje, entendeu? Que vocês estão plantando agora. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês. Queria compartilhar isso com vocês do fundo do meu coração. E eu, só completando aqui, né, agora a sua fala, eu tinha, na sua pergunta, né, o Balu está aqui, meu cachorrinho, quis ver o que eu estou fazendo aqui, ó. Ele está aqui, ó, aqui do meu lado. O gato da Tita está aí, o meu cachorrinho veio aqui, ver o que eu estou fazendo. Belezinha, professor. Ele já foi embora, já cansou, acho que ele enjoou do que eu estou falando aqui. Sabe o que é, Débora? É que já passou da hora de nós irmos para a cama. Não, mas o que eu queria completar, né, que eu tinha até escrito aqui no papel, mas acabei esquecendo, né, que esse aprendizado, né, que você está falando, é uma formação de longa duração, né, César? Então, é isso mesmo, né? A gente vai optando com quem a gente quer conviver, de quem que a gente quer ficar perto, né? Quais são os professores que a gente quer que marque a gente, né? Então, quando você perguntou, né, lá na sua primeira pergunta, né, como que você se tornou pesquisadora da área da educação popular, né? Assim, eu fiz inúmeras intervenções em campos, ida a campo, né, com o professor Paulo Freire, né, junto a movimentos da teologia da libertação, junto a reuniões da série de Campinas, levamos o Paulo Freire em 2, 3 associações da favela aqui, né, com o Brandão, né, eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa em Catuçaba, né, com os caipiras rurais do interior. A gente fez a pesquisa em Itajubá, a gente fez uma ponta de pesquisa em Pocinhos do Rio Verde, em São Luís do Paraitinga, a gente foi fazer um levantamento de uma congada, né, em São Sebastião do Paraíso. Então, assim, isso é formação, né? A gente nem entendia direito o que a gente estava aprendendo, a gente achava que estava indo para a festa da congada, né? Fotografar, e muitas vezes a gente nem via o resultado daquele trabalho, né? O resultado daquele trabalho virava um livro do professor, tal. Os tempos eram outros, né? Mas existia ali, né, um processo de formação da pesquisadora num campo da cultura e da educação popular, né? Da imersão nas práticas sociais, que são práticas culturais e práticas educacionais, né? Então, acho que é isso. Não tem mais nada para falar, não. Fazer que nem o Florestan. Tudo que eu falei que era importante, eu escrevi. O que eu não escrevi é porque não era importante. Então, vai me ler. Eu quero um canto de paz, um canto da chuva, o canto